Até que ponto as tecnologias podem fazer a gente ressignificar a nossa noção de vida e de morte? E se a gente tivesse a possibilidade de não ter que viver essa finitude, não ter que viver a morte, não perder pessoas, será que nós escolheríamos isso? Ou melhor, será que isso seria saudável? Bom, se essa é uma conversa que interessa para você, eu te convido para pegar um café, sentar, se acomodar e ser muito bem-vindo em mais um episódio, mais uma conversa sobre as finitudes da vida. Meu nome é Rony Kurashik, eu sou especialista em cuidados paliativos, mestre em bioética e hoje nós vamos apresentar mais um episódio desse podcast, desse videocast, que são conversas sobre vida, morte, mas também sobre tudo que há entre elas também, né? A ideia é essa, toda a riqueza que existe entre a vida e a morte e os assuntos correlatos. Lembrando também que esse episódio ele é um oferecimento da ByPsi, né? E do Núcleo de Cuidados Paliativos. Então eu vou deixar aqui na descrição, na legenda, né? Embaixo você vai ter o link para acessar, seguir nosso Instagram, também ou poder ouvir esse podcast lá no Spotify, no YouTube. Fica o convite para você caminhar com a gente, tá bom? Bom, e hoje, aqui falando sobre o nosso tema de hoje, que é, você já viu aí no título, transhumanismo, né? Isso deve ter causado talvez alguma curiosidade se você ainda não conhece sobre o tema. Pelo menos pra mim causou, assim, é algo que eu preciso entender mais. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, eu preciso entender o que é transhumanismo, como que isso reverbera pra nós, porque eu confesso que até já tinha visto algo, mas não com esse nome, já tinha tido alguma curiosidade lá atrás, mas eu vou falar mais pra frente aqui, então fica com a gente. E hoje, especialmente, eu tô muito feliz, porque além de fazer esse podcast, além de ter essas conversas, que é um prazer pra mim, que é, na verdade, um privilégio pra mim, poder fazer isso com um amigo é melhor ainda. Então hoje nós vamos trazer aqui e conversar conosco, tenho o prazer de receber o Valcir Moraes, educador físico de formação, filósofo, psicólogo e doutorando agora também em filosofia ali, né, Valcir? Obrigado pela disponibilidade, pelo aceite e vou deixar para você se apresentar aí pro pessoal. Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo de quando você vai ouvir esse episódio. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando desse espaço privilegiado que nos ajuda a alcançar tantas pessoas em diversos lugares, em seus momentos especiais de estudo, de cuidado consigo mesmo. Agradeço pro Rony, eu vou chamá-lo de professor às vezes, porque precisa não, pode assim ser eu Rony conheci. O Rony, eu agradeço muito esse convite, é uma oportunidade ímpar falar com você, estar perto de você e dos projetos que você tem cuidado com a psicologia e etc. É muito inspirador para nós. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, Valcir. E de verdade, sim, né? É engraçado, né? Que a gente tava até conversando ali agora há pouco, assim, que a gente não se encontrou em sala de aula, né? Então, eu confesso que fico feliz, lisonjeado com essa coisa do professor, mas ao mesmo tempo também nunca fui teu professor ali em sala, pelo menos, exatamente, né? Mas a gente se encontrou em muitos eventos, em cursos também, formações por aí, assim. E desde o começo sempre admirei bastante teu trabalho aí, Valcir. Então, é realmente um prazer ter você aqui, viu? Quando eu pensei, assim, no podcast, falei, vamos fazer a lista de quem nós vamos chamar. Você era uma das primeiras opções aí. Muito legal. Feliz que você aceitou, viu? Fico feliz, é uma honra. Não, e temos um tema aí, sei lá, né? Um tema diferente um pouquinho, curioso, até polêmico em algum grau, assim, né? Uhum. Mas eu acho que talvez, pra começar, assim, Valcir, como que a gente pode explicar pro pessoal, como que a gente pode trazer uma definição, o que você tem entendido sobre transhumanismo? O que é transhumanismo? Legal. Eu vou aproveitar essa pergunta e você tinha pedido para que eu me apresentasse, acabei que não me apresentei. Eu tô te cortando já também, fica à vontade. Mas eu vou fazer as duas em um, porque eu acho que uma coisa tem a ver com outra. E eu sou agraciado por poder estudar algo que faz sentido para mim, porque se conectou com a minha vida, com algo que faz sentido. Então, porque a gente sabe que a pós-graduação geralmente faz isso, nos leva a estudar coisas que não queríamos e tal. Mas eu tive o privilégio de ser apresentado a uma temática que faz sentido, que eu achei interessante, que me instigou à pesquisa. E, bem, enfim, como você começou dizendo, minha primeira formação é a educação física. Eu sempre admirei o mundo dos esportes, sou fã do vôlei, por exemplo, e por muito tempo tentei ser atleta quando adolescente, no início da juventude, mas logo percebi que não tinha tudo que precisava para
para seguir adiante. Mas foi observando o voleibol e lá na educação física, fazendo pesquisa sobre o contexto do esporte de alto rendimento, esporte profissional, que comecei a me interessar, porque a tecnologia e a ciência, de algum modo, atravessa esse contexto. O esporte, hoje, alguns escritores, alguns autores dizem que temos atletas fabricados em laboratório. E isso, de algum modo, me espantava, porque como assim, laboratório cria uma pessoa e agora ela está lá competindo? É justo isso, né? Não faz muito tempo que foi incluída na agência antidoping os doping genéticos, que são essas alterações a partir da engenharia genética. Então, alguns atletas, de fato, fazem intervenções em sua constituição física a fim de melhorar a performance durante a competição. E aí a gente entra em dilemas éticos. Será que eu estou competindo com alguém de modo justo? Será que é correto eu continuar competindo? Será que eu tenho chances diante de alguém que teve o seu organismo melhorado, a sua performance está de algum modo atravessado pela técnica a ponto dela render melhor que eu? Enfim, desde a educação física essas questões foram me acompanhando. Fui fazer filosofia por escolhas da minha vida, do meu projeto de vida na época. E na filosofia eu comecei a perguntar, mas como é que o homem aprende o que ele aprende, afinal de contas, né? E aí entendi que o problema da consciência era o centro de toda essa negociação em torno da ideia de melhorar ou não melhorar um ser humano. A consciência seria esse lugar misterioso que, para todas as ciências, ela continua sendo um grande mistério. Fui fazer psicologia por causa dos estudos em consciência. Fiz o mestrado em filosofia estudando consciência e o problema dela diante do dilema do pós-humano, desse que vem para além do humano. E a filosofia transhumanista nasce nesse contexto. Então, o que seria o transhumano? Transhumano é uma postura teórica, uma filosofia que acredita que a condição humana, física, biológica, pode ser alterada no sentido de superar as suas debilidades. Então, se nós sentimos muito sono, por que não fazer alguma modificação no nosso sistema responsável pelo sono, químico, físico, a ponto de que eu sinta menos sono e ainda assim o meu corpo funcione igual se eu estivesse dormindo, se eu tivesse compensado as minhas horas de sono. Se eu estou predisposto a uma doença, se eu descubro que um órgão meu está diminuindo a sua competência, a sua funcionalidade, por que não trocar, substituir esse órgão e ao invés de substituir por outro orgânico que também poderá falhar em algum momento? Limitado de alguma forma ali, né? Por que eu não troco já por um feito de carbono, de silício, que vai cumprir o mesmo propósito e não vai fracassar com o tempo, não vai sentir o transcorrer do tempo. Então a proposta transhumanista tem esse viés duplo de muitas vezes as propostas terem finalidades terapêuticas, porque são necessárias diante de uma doença, de uma patologia, ou de melhoramento da condição humana para fins variados, como fins bélicos, para super soldados, para super atletas, etc. e tal. Então, todos eles ampliam a nossa visão a respeito do que é ser humano e nos levam a reflexões de cunho ético. Todos eles, todas essas vertentes, nenhuma delas escapa ou foge dessas questões. Então, o transhumanismo é essa postura teórica que fala do melhoramento da condição humana para superar as debilidades do humano. Debilidades que são natural do ser humano, né? Assim, debilidades que são inerentes, que fazem parte, sempre estiveram ali, mas que se a gente tiver a oportunidade, então a ideia é tentar ultrapassar aquela barreira ali, assim, aquela limitação natural que a gente teria que viver e aí, por bem de tecnologias, ultrapassar isso. Exatamente. Né? Tem uma autora norte-americana chamada Donna Haraway. Ela é uma das opositoras à ideia do transhumanismo. Ela faz críticas muito contundentes a essa proposta. Porém, ela não é totalmente bioconservadora, como a gente nomeia aquelas pessoas que são contra a proposta de melhoramento. Ela diz que na nossa época, ela escreve isso no finalzinho do século passado, ela dizia, nós já somos todos fabricados. De algum modo, todos nós estamos
permeados pela tecnologia, pelas inovações técnicas, a ponto de ser considerado, ela considera, somos todos ciborgues. Nos dias de hoje, todos nós somos ciborgues. Em algum momento de seus escritos, ela diz, você vai a uma academia, você usa equipamentos que foram fabricados com peças, com máquinas, com engenhosidade, né, a partir da engenharia, mas você também consome um energético, você consome um suplemento alimentar que de algum modo potencializam a produção de energia, a hipertrofia muscular. Então, de algum modo, todos nós já nos beneficiamos da potencialidade que a tecnologia ou que as diversas tecnologias trazem para os nossos dias. Sabe que eu estava até... Lembrei de uma situação que eu ouvi em algum vídeo assistindo, assim, quando eu fui me inteirar um pouquinho mais sobre o assunto, aí algum vídeo falava algo sobre a Ritalina, por exemplo. Vou tomar uma medicação para melhorar o meu foco, para aumentar a minha concentração, aumentar o meu rendimento, né? E talvez aí terem outros recursos, talvez, outros instrumentos que são usados, suplementos e essas coisas. Entra nessa ideia também de você conseguir ir um pouco além do que seu corpo normalmente iria. Acho que é isso a ideia. Assim. Exatamente. Então, de um modo mais prático, a gente costuma falar que todas as tecnologias se convergem, confluem para a mesma direção. Então, essa convergência das tecnologias, sejam elas da farmacologia, da indústria farmacêutica, seja da engenharia genética, das ciências cognitivas, das teorias da comunicação, todas elas, de algum modo, convergem para produzir ou para impactar a organicidade humana, para produzir um novo humano, que nós, na filosofia, chamamos de pós-humano, aquele que vem para depois do humano. Claro que a ficção científica se apropriou de muitos modos dessa proposta. Então, nós temos na literatura, com Asimov, por exemplo, quando escreve suas obras. Nós temos na cinematografia alguns filmes da Marvel que mostram esse pós-humano, esse Capitão América, que é um soldado melhorado, né? E é interessante pensar que o que diferencia o América de outro é que ele tem uma consciência sobre quem é o frágil, quem é que precisa ser protegido de algum modo. Então, todas essas ficções lembram isso. Tem um reduto que é um lugar que é irrepetível, irreproduzível pela ciência, que é muito humano, que nós costumamos chamar de consciência, né? Que é aquilo que qualifica a nossa condição de humano. E aí, eu acho que dá para entrar numa seara também, assim, a ficção científica, né? Ela aborda talvez isso, explora muito isso em vários momentos. Você tem quadrinhos, gibis, filmes, né? E talvez, estou lembrando, inclusive, tem o Capitão América, que tem muita consciência, ok, né? Da força, da proteção ao oprimido ali, ou mais fraco. Mas também tem histórias que vão explorar o anti-herói, né? Aquele que também, percebendo-se mais, acaba fazendo uso disso, interesse próprio, né? Vão ter algumas histórias aí nesse sentido. Até lembro de ter visto alguma discussão sobre o próprio Super-Homem, assim, mas aí já acho que, não sei se entra, né? Talvez saia um pouquinho, mas a ideia de que ele tem tantos poderes que quem iria pará-lo, quem é capaz de pará-lo se ele não quiser ser preso. Aí tem aquela cena dele sendo preso, ele é algemado, né? E o que prende ele ali, assim, se ele quisesse, ele teria se libertado. Então, me parece que vem uma discussão moral até, assim, muito... amplo, muito interessante. Profundo, assim, também, né? Qual seria a criptonita, né? Que seria o ponto de fraqueza de todas essas performances desses humanos melhorados. Claro que a gente está brincando aqui, tendo nossos devaneios, que é comum nos nossos diálogos, sobre o super-homem, que no caso é um extraterrestre. Né? Aí a história é outra, né? Aí tudo bem. Mas então, talvez o Capitão América, a criptonita dele é a consciência. Dá pra gente falar isso, talvez? Poderia ser, né? O desejo do amor. Comprando briga com todo mundo que é fã de quadrinho e a gente que não... Eu, pelo menos, né? Não entendo tanto, tô aqui me aventurando, mas... Eu acho que dá pra fazer uma ideia assim, talvez é o que a criptonita, aquilo que segura ele, talvez a consciência mesmo, né? Consciência, aquela saudade que ele tem de uma época que ele não era um super poderoso, em que ele esperava ter vivido uma vida comum, como todos os outros humanos. Isso é talvez aquilo, a fraqueza dele, o que leva ele a repensar o lugar onde ele está. Puxa, e esse avanço tecnológico, eu entendo, né? Eu, quando comecei a ver isso, e principalmente depois que você comentou, e fui entendendo que,
superar barreiras, parece uma coisa muito boa, assim, né? Hoje em dia, a gente não acha estranho uma pessoa que use um aparelho auditivo para superar uma dificuldade da audição ou algo assim. Eu acho que tem coisas muito aceitáveis, mas talvez tenha outras que vão causar estranheza, assim, de alguma forma, né? Eu acho que se você estiver falando de uma barreira que talvez seja muito distante do nosso natural aqui, assim, eu acho que daí pode causar uma certa estranheza, não sei que tipo de prótese. O que tem de tecnologia hoje, assim, que talvez já pareça ficção científica, parece que a gente já tá vivendo, assim, você tem esse... Tem bastante coisa que já está acontecendo, que já tem registro, está documentado, né? Existem evidências. Tem um professor inglês, Warwick, o nome dele. Ele foi considerado um dos primeiros a fazer implantes de chip em seu próprio organismo. Ele implantou em seus braços alguns chips que quando ele chegava no laboratório da universidade, às portas, o laboratório reconhecia a presença dele, as portas se abriam, se travavam depois que ele passava, alguns equipamentos passavam a funcionar diante da sua presença. Ele relata em alguns de seus estudos que ele ousou colocar implantes também no seu cérebro, com chips, que reconheciam quando ele estava pensando em sua esposa, em sua pessoa amada. E ela também tinha chips em seu cérebro e conseguia sentir quando o seu esposo estava pensando nela. Porque sabemos que quando pensamos em pessoas que são importantes para nós, o nosso cérebro libera neurotransmissores específicos relacionados a essa sensação de prazer, de cuidado, de afeto. Então, ele brincou com essa competência neuroquímica do nosso cérebro e a relação dela com a tecnologia. Enfim, temos vários outros exemplos de pessoas que têm feito implantes, próteses. Eu comentava esses dias numa outra oportunidade que eu tive de falar desse tema. Foi uma escuta feita entre dois presidentes importantes do mundo conversando a respeito da troca dos seus órgãos. Eles falavam um com o outro: a gente não precisa mais morrer. Porque se um órgão estiver doente ou estiver falhando, você pode fazer um implante, trocar ele. Então a gente poderia viver para sempre. A ideia de poder que esses sujeitos possuem, né? Claro, está muito atrelada a outras questões, né? Questões políticas, de poder mundial, de influência no mundo, mas de fato eles falam de algo que em laboratório já se conversa, que outros cientistas já pleiteiam a possibilidade. Que, claro, de novo, foi muito fantasiado pela ficção científica, mas que começa a se tornar realidade em alguns contextos, em algumas situações. Enfim, tem bastante coisa. Claro que nós ainda não temos documentado, registrado, ninguém que conseguiu adiar a morte, por exemplo. Isso. Mas quando a gente faz um procedimento, um transplante de coração, não é um adiamento da morte, assim? Depende, sob certo ponto de vista a gente pode considerar, mas o adiamento da morte infinitamente. Rádio eterno, a assim, ideia do transhumanismo, do pós-humano, seria adiar a morte infinitamente, você se tornar vivo para sempre. Um download da sua mente implantada num outro organismo que não precisasse ser orgânico como somos, e que talvez essa mesma mente continuasse produzindo consciência, continuasse produzindo ideias tal como nós hoje, só que num organismo que não perece, que não é corruptível. Então, ideias como essa ainda continuam no campo da ficção, não se tem registro de que alguém tenha conseguido fazer, mas nós sabemos de outras intervenções, como eu tinha dito, dos atletas, né? Hoje é absurdamente incomparável o atleta de hoje com o atleta de há uma década, 2 décadas atrás, seja a nutrição esportiva, que é totalmente revolucionária, até essas intervenções genéticas para modificar genes, para transporte de oxigênio melhorado para algumas fibras musculares que vão dar suporte para a performance, etc. e tal. Eu tenho um amigo que traz essa conversa para o futebol falando do Pelé. Que não dá para comparar o Pelé com os jogadores hoje em dia e tal. Eu acho que até polêmica, assim. Inclusive, acho que é perigoso para ele ficar entrando nessa seara. Mas talvez é isso, a intensidade, né? Eu entendo que ele fala nesse sentido da intensidade, do que é o esporte hoje de alto nível. Talvez era diferente, com menos intervenções, talvez antes, né? E aí eu entendo que você fala do superar a morte. Acho que, inclusive, você pega a literatura, você pega, assim, no geral, talvez um grande desejo da humanidade. Sempre quis
quis flertar com essa ideia de não precisar morrer, do viver para sempre. Claro, tem aí outras fontes que podem trazer para nós qual é o problema de não morrer, né? O próprio Intermitências da Morte, aquele livro tão bacana, assim, tão importante, que fala sobre qual é a função da morte na sociedade, inclusive, tantas coisas importantes aí nesse sentido. Acho que se a gente for falar assim, qual que é o problema de não morrer? Tem muitos também, assim, né? Mas hoje você vê que a gente tá, então, tentando desenvolver essa tecnologia. A ideia é essa, assim, superar a morte, tentar viver. Mesmo que lembrei do Black Mirror agora, né? Aquele episódio que eles fazem, acho que é San Junipero, que eles fazem o download da consciência para viver num HD eternamente. É isso, assim, mesmo que seja num HD que não perece, mas a ideia é essa. Exatamente. Talvez tenhamos que fazer uma inversão, uma conversão no modo como pensamos vida. Porque eu penso estar vivo nessa condição orgânica, com a pele que eu tenho hoje, com os órgãos que eu tenho hoje, e a ideia cientificamente testada é essa de adiar a morte, me manter vivo para sempre, ou num processo de não morrer, mas não nesse mesmo modo de viver agora. Então, muito provavelmente seriam outras formas de vida. Pois acho que entra essa pergunta, né? Viver num HD é viver? É viver? É viver pra sempre? Se você viver num HD, por exemplo, né? Tem outras séries que eu acho que fazem essa lógica, mas trazendo tua consciência pra um outro corpo e você podendo fazer esse download pra outros corpos, assim, e você podendo ir vivendo enquanto consciência, né? De outras formas. Mas acho que fica a pergunta, o que é viver? É viver é só ter esse acúmulo de memórias? Ou é viver nesse conjunto que a gente está aqui agora, assim, também, né? E é curioso pensar que para a ciência isso parece soar como dádiva, como grande feito científico, também pode ser visto como uma grande condenação. Então, talvez estaríamos todos condenados a viver, né? Puxa, nossa, não vou lembrar da onde, mas em algum lugar eu vi isso. A briga e a luta pelo direito de não ter que viver em algum grau, né? Sim. Tô pensando em algum livro, alguma história, não tô lembrando da onde agora, mas que era isso, assim, qual seria o preço de viver para sempre também, ser condenado a viver também. Exatamente, é uma condenação com certeza. E outra camada diante dessa temática seria quem tem acesso a essas tecnologias? Quem poderia usufruir dessas benesses? Me parece que ela ampliaria o que nós já temos atualmente, que é tanta desigualdade. Acesso à tecnologia, acesso às diversas performances que ela pode nos ofertar, talvez ampliaríamos as desigualdades sociais, políticas, econômicas que já temos. O próprio chip, né? Assim, hoje já é uma realidade, mas para quem é uma realidade, né? É algo que seria para todos? Não. Para quem tem dinheiro, né? Então, quem tem dinheiro talvez vá viver mais, vai ter mais capacidade, mais habilidade. Acho que ampliaria esse leque. E ainda falando sobre talvez superar a morte, aí agora olhando para o outro lado, lembrei de outro episódio do Black Mirror, que é um episódio da segunda temporada, se não me engano, em que tem um casal jovem e aí, sem medo de dar spoiler, né? Porque já é muito antigo, você não assistiu, já estava na hora de assistir também. Então, o casal jovem se muda, vai morar sozinho numa casa mais afastada, e aí o rapaz morre. Já logo no começo do episódio, assim, nos primeiros... Acho que no dia que eles estão mudando, se eu não me engano, algo assim, ele morre e fica ela sozinha. E ela tem que lidar com esse luto, né? Com essa falta dele. E naquela história, naquele momento, há uma empresa que oferece a possibilidade dela poder conversar com ele, se ela liberar, né? Uma amiga oferece, se ela liberar acesso aos e-mails e o conteúdo das redes sociais, ela consegue conversar com ele por texto. Depois de alguma questão ali que ela sofre, ela aceita, experimenta, e depois ela pode evoluir e conversar com ele pelo celular, por ligação, de voz. Ele podia ver o vídeo e conversar também com ela. E depois avança até que ele tenha, inclusive, a empresa oferece um corpo sintético, que ele poderia colocar a consciência virtual dele nesse corpo e ela interagir com ele. Lembro que na época isso já me chamou a atenção. Falei, puxa, qual que é o efeito disso para um luto, por exemplo, se isso chegasse a existir, né? Se chegasse, mas peraí, parece que tá acontecendo, né? Já tem empresas hoje que fazem isso de alguma forma, não faz? Faz, existe todo um mercado preparado para isso, já é realidade, né, de você criar os gêmeos digitais. Então, a partir de todos os dados que você puder fornecer para essas empresas, eles criam um avatar gêmeo
seja da pessoa viva ou da pessoa que já morreu, com tom de voz, com falas muito específicas, às vezes trejeitos da linguagem que a pessoa costumava usar, o avatar consegue reproduzir e você não precisaria de algum modo se despedir da pessoa que se foi. Você poderia continuar alimentando esse diálogo, a conversa. No fim do dia, quando você se deita para descansar, você pode conversar com a pessoa que já foi há alguns anos atrás, como se ela estivesse ali. De algum modo, a nossa subjetividade é alterada diante dessas possibilidades. Não tem como dizer que a proposta transhumanista não afeta a subjetividade. Na nossa época, tudo o que pensávamos ser considerado certo na dimensão ontológica está em ruínas de algum modo, está sendo refeito, reconstruído. Nós não sabemos tudo o que vai acontecer e diante desse não saber tudo, nós ficamos com essa hipótese, né? Alguma coisa vai mudar, nós seremos outros, né? Outras pessoas, de algum modo isso vai nos afetar, se já não afeta alguns dos nossos ouvintes ou pessoas que conhecemos, não é? Mas sabe que assim, eu acho que dá pra entender também, né? A vontade dessa pessoa. Porque quando você perde alguém que você ama muito, dá vontade, né? De ter mais uma vez, ouvir mais um conselho, dar mais um abraço, ver mais uma vez. Quantos familiares eu já atendi que falaram assim, eu só queria ver mais uma vez. Eu não tenho sonhado, eu tenho pedido pra Deus pra sonhar, porque eu quero só ver mais uma vez, né? Então acho que há esse desejo. Vou além, assim, eu falava nas aulas de cuidados paliativos que talvez já tenha essa busca, inclusive, pessoas que vão em alguns centros religiosos buscando esse contato, mais uma vez, de alguma forma, essa aproximação, assim. Então eu entendo esse desejo. Eu acho que é muito compreensível, né? Quem passou por uma dor, de uma perda de alguém que amava muito, vai desejar ter um pouquinho mais daquela presença ali, assim. Mas eu fico pensando qual que é o efeito se a gente conseguir o que a gente quer. Se nós alcançássemos aquilo que a gente deseja, será que seria bom? Fica aí a pergunta pro nosso filósofo, psicólogo. O que você acha, Valcer? Primeiro de tudo, eu queria aproveitar a sua habilidade de compreender o lado do outro, que foi o que você acabou de fazer, e dizer, para nós que estudamos esse tema, fica muito claro que não é necessário, não é preciso e não é nem um pouco produtivo ter uma postura tecnofóbica, de dizer, nossa, todas essas tecnologias nos causam horror, devemos eliminá-las. Não é a minha postura enquanto estudioso dessa temática, e das pessoas que eu convivo também não é. Conheço pessoas que sim, têm uma nostalgia do analógico, ficam o tempo todo dizendo, houve um tempo em que era melhor, porque não tínhamos isso, não tínhamos aquilo. A bem da verdade é que todos nós usufruímos todos os dias dos avanços da tecnociência, né, da tecnologia, de muitos modos. Nós estamos aqui, inclusive, nessa sala, produzindo um conteúdo que vai alcançar lugares que nós não faríamos se estivéssemos alguns anos atrás com a tecnologia presente naquele momento. Então, sim, somos beneficiários de vários modos de todos os avanços científicos. Então, é importante a gente compreender essa permissibilidade, existe uma possibilidade. Agora, há um risco que é muito comum para nós humanos, que temos o hábito de tornar as coisas inanimadas animadas. É uma perspectiva animista. Infundir alma nos equipamentos tecnológicos, nas máquinas, é uma potencialidade humana. A máquina em nenhum momento deseja fazer isso, ter alma, possuir alma. Pelo menos todo mundo que estuda inteligência artificial, avanços tecnológicos, não fica falando queremos reproduzir a alma humana, queremos produzir um robô que tenha a alma humana. Isso é coisa nossa, porque queremos colocar no outro, seja ele uma máquina, algo que seja parecido comigo, algo que eu possa me olhar no espelho, saber que é muito parecido e tal. Por outro lado, sabemos do conforto que traz para as pessoas fazer uso desses softwares, dessa tecnologia, de criar o avatar gêmeo, né? De lidar com o processo de luto de um modo estendido, demorado. De algum modo, essas pessoas veem um benefício inicial. Mas concordo que a longo prazo isso pode se tornar uma grande história de terror. Talvez até uma tragédia, onde as pessoas já não conseguem mais
reconhecer o que é realidade e o que é virtualidade, o que é do mundo do digital e o que é do mundo real. Essa dissociação, esse descolamento com a realidade, na minha opinião, é prejudicial, porque a vida continua, as relações com outras pessoas continuam, as inúmeras possibilidades que eu tenho de me tornar humano melhorado, me tornar uma outra pessoa, aprender coisas novas, eu estou renunciando em prol de ficar preso num lugar, né, que um dia passou, que um dia aconteceu. Então as pessoas sim morrem, vamos sentir saudade, vamos celebrar e honrar as memórias destas pessoas, mas cada um, me parece que nesse tempo que vivemos, esse tempo mítico, permeado por tecnologias, temos a disposição de quem tiver dinheiro, principalmente, de escolher como viver essa experiência da despedida. Nossa, e me abre, assim, alguns pensamentos, alguns mais amadurecidos, outros nem tanto, bem aberto ainda. Um deles aqui, o que me veio é essa questão que você fala ali de atribuir consciência, né, ao ser inanimado. De alguma forma me remeteu até a uma prática mais infantil, assim, que criança tem isso, né? Pega o boneco e age como se o boneco fosse minha filha mesmo. Atualmente, segundo ela, eu tô com 11 filhas, porque é ela e mais 7 bonecos lá, que cada um deles tem um nome, uma personalidade e um jeito, né? Então me parece até uma forma meio inocente, pueril talvez, porque ela realmente trata eles como se fossem seres ali animados, né? De alguma forma a gente parece que não consegue alcançar essa maturidade, talvez, e de alguma forma precisa colocar essa consciência, esse ânimo, esse movimento nesse ser inanimado também. Será que a gente pode pensar por aí, assim, uma imaturidade? Não sei se eu tô sendo, assim, pejorativo, acho que a ideia não é essa, mas é um não desenvolvimento a ponto de aceitar que algo assim, da limitação. Você acha que dá pra caminhar por aí, não? Pode ser, faz sentido o que você está falando. Enquanto você falava, eu fiquei fazendo relação com a ideia dos namoros que estão sendo estabelecidos com inteligências artificiais, né? Cara, já teve casamento, não teve? Sim, inclusive alguns países estão agora alterando legislação ou criando nova legislação para permitir ou proibir ou minimamente controlar o que está acontecendo, né? Porque a lei nasce para isso, uma ideia de controle externo. Mas vejam, essas pessoas namoram um outro que não existe na realidade, mas que supre todas as suas fantasias, as suas necessidades. Então, o tom de voz é agradável, as respostas que esse outro dá quase nunca são de confronto, na maioria das vezes são de acordo, de parabenizar, de reforçar positivamente, né, numa linguagem comportamentalista. Então, é arriscado fazer qualquer tipo de predição ou de previsão futurística a esse respeito. A bem da verdade, o que nós temos que fazer é olhar para o que está acontecendo, e de algum modo, um espanto. Nos assusta, nos incomoda, faz abrir vários pontos de interrogação. Para onde estamos caminhando, afinal de contas, quando eu procuro numa inteligência artificial algo que me satisfaça ou que seja quase que um espelho de mim mesmo? Eu estou namorando comigo mesmo, né? Porque quem nutriu de informações essa IA para criar um avatar, um personagem que me satisfaça, é tudo fruto da minha imaginação, da minha fantasia, das minhas ideias, não é? Então, namoro a mim mesmo, vou começar a produzir conteúdos que satisfaçam tão somente a mim. Como ficam as minhas relações? Como eu consigo estabelecer pontes, conversar com o outro, lidar com diferentes ideias, né? Que é um grande desafio para a nossa época. As posturas são sempre polarizadas, né? Você é esse partido ou é esse partido? Não se abre mais para o diálogo, né? Então, talvez seja fruto dessa época a grande dificuldade de encontrar caminhos para permear tudo isso, né? Como fazem, numa linguagem metafórica, os rios por entre as montanhas, né? Ficamos sempre nas montanhas e esquecemos dos rios que estão passando entre as montanhas. E no encontro humano parece que tem um quê de irrepetível ali que você fala, tem uma zona irrepetível, que é desse encontro com a alteridade, com aquilo que é diferente, né? E remetendo àquele episódio que eu falei do Black Mirror novamente, do casal, né? E que a moça, ela convive com esse avatar, com esse corpo sintético, mas com a consciência do marido.
por mais que fosse muito parecido, em algum momento ela tem uma crise ali assim, e aí ela fala, leva ele na beira de um penhasco e fala, pula. E aí ele até pergunta, é isso que você quer? Daí ela fala, sim, eu quero que você pule. E aí ele diz, se isso vai te fazer feliz, então eu vou. Daí ela fala, viu? Ele nunca falaria isso. Aí ele fala, então tá bom, então eu não vou pular nem que você queira. Não, ele também não falaria isso. Tem um quê da reação, do movimento do espanto, talvez com esse outro diferente, que não vai ser reproduzível, talvez, né? Não é nem sendo pessimista, é talvez olhando assim a limitação agora da própria tecnologia, né? Por mais parecido que seja, não é humano. Não é humano. Existe um lugar que essa experiência que nós temos desse corpo, dessas ideias, dessas contradições que nos habitam, que me parece irrepetível, irreproduzível, que é, para alguns autores, eles chamam de qualia, né? Qualia ou qualia, dependendo da tradução, que é o que nos torna quem somos de fato. E essa possibilidade de hoje ser algo que amanhã pode nunca mais se repetir, porque eu não sou mais o mesmo do Valcir que fez educação física, não tenho dúvida disso. E muito provavelmente as aulas que eu vou dar nesse semestre, ainda que sejam de temas parecidos, serão completamente diferentes do Valcir do semestre passado. Porque é isso, né? O tempo nos atravessa, nosso corpo, nossa constituição biológica sente esse tempo passando e de algum modo eu dou respostas diferentes. E tá tudo bem viver essa experiência, né? Precisamos nos reconciliar com esse processo de morrer, envelhecer, de acabar, de terminar, de partir, de recomeçar alguns ciclos. Eu acho que enquanto não fizermos essa reconciliação pessoal, não seremos capazes de encontrar esse outro, mesmo que seja um avatar idêntico a quem eu sou. E como você bem falou agora há pouco, assim, a ideia não é ser contra esse avanço, até porque nem adiantaria, talvez, né? Ele vai acontecer como já vem acontecendo, mas eu acho que parece que tem que ter um cabo de segurança, alguma coisa que nos segure nesse ser humano e que continuemos sendo humanos, né? Nesse sentido, dentro do que você já tem pesquisado, no que você ainda vai desenvolver, qual que é a saída para isso? Qual que é o nosso cabo de segurança, assim, você? O que você tem descoberto nesse sentido ali? Que não tem um cabo de segurança. Pronto. É exatamente isso. Estamos à mercê, então, é isso? Eu tenho gostado muito das leituras que tenho feito recente e me parece que elas confluem para esse mesmo lugar, de que quando houve uma revolução específica da humanidade, vamos pensar a industrial, o homem se adaptou, se tornou um novo sujeito, mais urbano, mais morando nas grandes metrópoles, mas continuou sendo humano. Me parece que nós estamos diante de uma nova revolução, essa digital, virtual, que vai de novo nos convidar a uma adaptação, a uma modificação do nosso jeito de ser, nosso modo de agir. Mas não consigo ter uma postura previsível ou de prever o que pode acontecer. Eu aposto muito que temos algo que somente nós temos e que ainda continua nos conectando e nos deixando de algum modo presentes aonde estamos. Eu chamo isso de espiritualidade. Não é? Para mim não é necessariamente uma religião, nem possuir uma religiosidade específica, mas é desenvolver essa postura diante da vida em que eu acredito que a vida é mais do que eu estou vendo, do que eu estou experimentando, e que ela tem continuidades, que ela não termina em mim, mas se conecta em você, se conecta com outras pessoas, se conecta com todo o ambiente que eu vivo, com a natureza, os recursos naturais do planeta, etc. Eu acredito que essa postura muito mais ampla, vai de algum modo garantir que eu continue sendo humano, né? E de algum modo me convida a fazer a experiência que somente nós humanos podemos fazer, que é saber quem somos, saber de si. Ainda que sem respostas, ainda que sem uma tese definitiva, mas abertos a saber das teses, das antíteses, das novas sínteses, e assim vamos avançando, de algum modo. Perfeito. Então, talvez, assim, esse resgate ou a valorização, o olhar, a ênfase naquilo que é exclusivo do ser humano, essa espiritualidade, né? E talvez aqui não caiba a gente ficar aprofundando, talvez nesse momento, daria para marcar outro episódio só para falar sobre espiritualidade, mas diferente de religiosidade, né? Eu acho que sempre que tenho a oportunidade, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque ainda hoje existe um tabu, existe uma
um preconceito em relação à espiritualidade, parece que ela é sinônimo de religião, né? Como que você diferencia, assim, na tua pesquisa também? Concordo com você, essa confusão ela se espalha por todos os lados. A maioria das pessoas tentam reduzir a ideia de espiritualidade a uma religião, a uma tradição religiosa, seja ela qual for, seja qual for a sua matriz. E a gente sabe que as religiões, de algum modo, contribuem para que construamos a ideia de espiritualidade. Mas não é possível, ainda hoje, a gente continuar com a ideia de que espiritualidade é fruto da religião. É somente quem está dentro de um seio de uma tradição religiosa que é capaz de elaborar ou de viver e experimentar a dimensão da espiritualidade. Ela é uma dimensão profundamente humana. Ela está para além da religião. E nós podemos desenvolvê-la todos os dias nas nossas relações, seja com o outro, com o mundo, com as tecnologias e até mesmo comigo, né? Como eu desenvolvo isso, cada um faz uma descoberta muito pessoal, que é intransferível, que não dá para ser terceirizada, não dá para eu comprar numa loja, no final de semana no shopping, não vai dar. Então eu vou ter que sentar, fazer o meu silêncio e tentar descobrir como que eu elaboro essa dimensão da espiritualidade. Para a filosofia, ela inclusive é uma postura filosófica. Os primeiros pensadores acreditavam que espiritualidade era esse agir filosófico, esse olhar para a vida diante do mundo com razão, com emoções, com tudo o que somos, afinal de contas. É uma postura... Se dobrar diante do mundo para refletir sobre ele. Uma atitude filosófica. Exatamente, uma postura de olhar para a vida com profundidade, com radicalidade, sem superficialidades ou sem se contentar com as superficialidades. De algum modo mergulhar na sua própria existência e descobrir os seus propósitos, aquilo que faz sentido para você. Isso é muito espiritual. Isso não é reproduzível, uma máquina não dá conta. Tanto que alguns dilemas que nós temos na atualidade são pessoas fazendo perguntas existenciais para chatbots, para algumas inteligências artificiais e encontrando respostas muito contraditórias, né? Inclusive que despertam dilemas éticos, aconselhando, você poderia terminar isso agora, você pode dar fim à sua própria existência e tal. E não é bem por aí, não é? Não é desse modo que a morte ressignifica a vida. A morte ressignifica a vida justamente porque ela nos lembra que, enquanto estamos aqui, podemos fazer a experiência de existir com autenticidade, com autonomia, pensando nossas atitudes, encontrando um modo de respeitar o outro, respeitar o que é diferente de mim mesmo e etc. Então, me faz muito bem pensar nisso e conversar, quando possível, que a filosofia é ainda esse lugar que guardamos ou que preservamos como um traço da nossa identidade muito, muito humana. A ideia da finitude é reconhecer a ideia de que existe uma finitude, pode nos despertar para esse valor da vida e para esse olhar para a espiritualidade, talvez, assim, né? Exato. Então, você, por mim, eu ficava aqui 2 horas, a gente ficava e fazia só falando sobre isso, fazia mais uns 3 episódios só sobre esses temas, assim, porque é muito interessante. Mas eu acho que vamos deixar um gostinho que era mais pessoal ali. Eu acho que a ideia é despertar interesses, né? Então, se a pessoa gostou dessa questão do transhumanismo, espiritualidade, eu acho que a ideia é incentivá-los para que eles sigam buscando também, pesquisando, aprofundando, né? Se eles quiserem trocar ideia contigo, assim, quiserem acompanhar também um pouco do teu trabalho, tem alguma plataforma que eles podem te encontrar, assim, não? Sim, claro. Bom, de novo, eu gosto desse tema e me sinto à vontade para errar diante dele, porque eu sei que ele é um tema muito aberto e que tem muita gente inteligente, muito mais inteligente que eu falando disso, e eu me apoio, me sustento nessas pessoas e eu deixo o tema sempre aberto, porque é isso, não acho que tem respostas últimas para isso que nós falamos aqui. E me coloco à disposição para o diálogo nas minhas redes sociais, as pessoas podem me procurar com o meu próprio nome, Valcir Moraes, vai achar fácil. Na universidade, eu estou na PUC Paraná quase todos os dias, nem sei se poderia falar isso aqui. Bom, né? Assim, é o teu local, é o teu lugar de fala, né? É onde você está habitando ali. É onde eu trabalho. E é isso, a gente se encontra
nos diversos espaços, e onde a gente se encontrar e for oportuno, a gente pode falar disso, eu me coloco à disposição. Muito bom. E assim, uma das coisas que eu vou tentar sempre fazer com todos os convidados que vêm aqui, porque é isso que nós falamos aqui hoje, né? Falamos sobre vida, morte, tudo que há nesse meio, ou seja, de forma natural, caímos de novo no finalzinho falando sobre finitudes, né? Uhum. E se eu te perguntar assim, você, pra gente ir encaminhando nossa conversa aqui pro final, mas se eu te trazer essa pergunta, o que é finitude pra você? Finitude para mim é você descobrir, é uma descoberta, que mesmo estando como você está hoje, você ainda pode viver, que ainda tem jeito. Porque é a partir dessa descoberta pessoal, muito íntima, muito pessoal, que você encontra os caminhos para seguir adiante. Para além da nossa organicidade, do nosso corpo, que sim, vai acabar cedo ou tarde, vai envelhecer, vai falhar, vai deixar de produzir como produz agora. Mas descobrir o porquê e os meus porquês, os meus motivos de estar vivo, me leva a viver infinitamente. Não tem jeito melhor de terminar. Eu acho que tá ótimo. É isso, assim, a gente arredonda esse assunto, deixando muita ponta aberta ali pra seguir conversando também. Valcir, obrigado de novo por ter aceitado, por ter se disponibilizado, saiu ali da tua rotina, veio aqui conversar. Então, espero que faça sentido pro pessoal em casa também, né, o que tá nos ouvindo ali. Como eu falei, despertando esses interesses também. Obrigado mais uma vez por ter aceitado estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Rony, o convite, e agradeço vocês por acompanharem. Até mais. Até a próxima.